O difícil é conviver com essas mazelas, né? A gente encontra isso todo dia aqui. Muitos pacientes têm recorrido à justiça para dar continuidade no tratamento em casa. Nos últimos 8 meses, por exemplo, houve um aumento de 2 para 20 pedidos de home care, somente na cidade de Sinop. Sobre esse assunto, nós recebemos aqui com muito prazer e satisfação o juiz Mirko Vicenço Gianotti, titular da Vara de Fazenda Pública da comarca de Sinop. Magistrado, doutor Mirko, muito obrigado por estar aqui. O senhor viajou 1.000 quilômetros, 500 para chegar e 500 para voltar. Por enquanto só 500, só o retorno é que vai dar 1.000. Bom dia. Bom dia, um prazer. Um prazer é todo nosso aqui, doutor. Vamos conversar. Como é que é a sua comarca com relação a esse problema de famílias, de pacientes que tem essa diferença social? Diferença social e diferença financeira também. De informação. Informação? Também. Não é só questão de Sinop, mas é questão do estado de Mato Grosso inteiro. E o senhor bem sabe que a judicialização da saúde é uma coisa que se intensificou muito nos últimos anos. Sobretudo, e eu, com alguma ou pouca experiência, sobretudo fincado nessa ideia da má informação. Eu estive vendo agora há pouco a reportagem e, às vezes, uma sintonia de informações dessa senhora, que tem o problema nos olhos, poderia, quem sabe, resolver o problema. Tanto administrativamente, junto ao governo executivo, né, ao poder executivo, como aí cai o preceito constitucional de que o judiciário talvez seria a tábua de salvação dos mais fracos e viria, então, aos pés do judiciário, pedir a intervenção e o que tem ocorrido, de fato tem ocorrido sempre e tem funcionado. Perfeito. O senhor tem problemas. Se nós temos problemas aqui numa capital, o interior não deve ser diferente, apesar das suas mais próximas e tal, mas também não deve ser diferente. Quando cabe recorrer à justiça, um atendimento de home care, além do home care, um cuidador, uma enfermeira ou um cuidador? Home care a gente cai muito no juridiquês, até com situações americanófilas. Vamos tentar ser para o telespectador entender, o povo entender o que seria o home care. Já tem uns conceitos médicos há mais de 30 anos que eles chegaram à conclusão, e é uma conclusão séria e lógica, de que o paciente, uma vez passando pela unidade hospitalar, ele não precisa se eternizar lá dentro por 7, 8 dias. Eu mesmo, você deve ter tido a experiência de passar 7, 8 dias no hospital diante de uma cirurgia. Hoje em dia, o paciente às vezes sai no mesmo dia, mas ele precisa daqueles cuidados. Muitas vezes, essa unidade hospitalar, que está ali alocada no hospital, que pode, inclusive, estar tomando o lugar de uma outra pessoa, um outro paciente que necessite, ele saia do hospital e continue este cuidado médico, este home care, né, que é o cuidado a domicílio em casa, e lá ele não estaria sujeito a, né, pelo menos em tese, a infecção hospitalar e outras situações, além daquelas que precedentemente eu expliquei, questão de vagas. Mas, chegando em casa, o home care proporciona todo aquele aparato médico. Muitas vezes precisa de um respirador, lá um taca-oca, muitas vezes ele precisa de um colchão inflável, porque é um caso que, para não provocar escaras, e às vezes decorrente de alguma situação da locomoção da pessoa. Só que o que tem acontecido? Home care ficou praticamente um label, um rótulo. Tudo que se fala que vai acontecer em casa depois do hospital é home care. E não é. O home care, ele é simplificado em relação ao hospital. Mas naquilo que diz respeito entre o home care, nós temos que haver uma distinção e entender que pode haver também a figura do cuidador. E aí, muitas vezes... O cuidador substituiria a home care? Deixa eu só me alongar um pouco mais aqui. O home care... Pois não. E quem é que autoriza? Não, primeiro ele pode conseguir isso de maneira, às vezes a recomendação médica do médico responsável que está no hospital é, olha, recomendo que ele pode ir para casa e lá ele precisa ter o acompanhamento do home care. Muitas vezes ele não consegue com o Poder Executivo de maneira administrativa, corriqueira, como a gente pensa, age e deseja que fosse conseguido. Aí ele cai nas mãos do judiciário. Aí ele tem que desaguar na mesa de um magistrado. Sim, é isso que acontece.
Mas eu também tenho que fazer uma observação de que uma vez que ele cai na mesa do Poder Judiciário, do magistrado, no caso eu ou qualquer outro colega como Estado juiz, ele tem aquilo que a gente chama, não está distrito, ou melhor, não está vinculado, presa a essa ideia, mas existe o NAT, que é um Núcleo de Apoio Técnico. Muitas vezes o magistrado, vendo que não tem aquela urgência, ele pode dispor ali de 3, 5 dias, ele faz uma espécie de consulta ao NAT, que ela sai diretamente, muitas vezes, do gabinete para o NAT. O NAT responde ali em 24 até 8 horas. Eu, por exemplo, já dei determinações que queria a resposta em 3 horas. E ela ocorre. Muitas vezes o NAT não autoriza, mas eu também não estou vinculado a esta recomendação. Por vezes eu entendo que está muito satisfeita a explicação do NAT, e aí eu, nessa esteira, não é tudo que entra que o juiz é obrigado a deferir. E não defiro. Como muitas vezes o NAT fala que não é recomendável, mas assim mesmo o juiz pega e tem claro, fundamentado, ele tem essa discricionalidade de poder deferir. Uma vez feito isso, vai ser instalado ou o home care ou essa figura do cuidador. Agora, uma empresa, evidentemente que o cuidador hoje é uma profissão, eu creio que já regulamentada também, né? O cuidador, se não regulamentada, mas muito utilizada, realmente. Nós temos até cursos de qualificação para cuidador, ou cuidador de idosos, ou cuidador de alguém que está enfermo em casa. Mas esse aqui é o grande problema. As empresas que prestam serviço de home care, tem até empresa rotulada com o nome home care, né? Que não é esse o caso, né? As empresas que prestam esse tipo de serviço domiciliar, o que elas têm que ter? Quais são as obrigações dessas empresas? A bem da verdade é um pouco nebuloso esse cenário, mas vale ressaltar o seguinte, em Sinop nós tínhamos lá, e eu acredito que apenas uma empresa instalada, outras instaladas de maneira física em Sinop. Sim, sim. Outras apresentavam os seus orçamentos, porque a justiça ela não aponta A, B ou C. Ela vai apontar aquela de menor orçamento e que se demonstra, em princípio, qualificada para o serviço, para prestar essa assistência. Mas o número de empresas que se apresentavam eram 2 ou 3, hoje nós já estamos em 5 ou 6. E enquanto eu falava que apenas uma tinha ocupado um espaço físico em Sinop, hoje nós já estamos na casa de 5. E os pedidos, eles aumentaram de 2 nos últimos 8 meses para 20 pedidos mês. Foi aí que despertou essa questão. Vamos lá. Vamos entender o que é home care e entender o que é cuidador, porque o Poder Judiciário está ali. Mas eu não posso dar uma espécie de salvo-conduto. Eu tenho que saber tecnicamente como funciona, até para poder, porque às vezes a pessoa também chega de uma maneira leiga, ela também não sabe, mas ela pede. E nesses tempos de lava-jato, o magistrado tem que estar com a pulga atrás da orelha. Sim. Inclusive, foram situações contornadas. É de 1 para 5? De 1 para 5, situações contornadas, inclusive ao ponto de, um exemplo, magistrados no Mato Grosso deferirem a medida, um exemplo, 1º de janeiro, a empresa de home care ser intimada no dia 25. No dia 5 do outro mês apresentava a nota desde o dia 1º. Desde o dia. Isso é uma situação que isso leva tempo. O jurisdicionado precisa entender que isso leva tempo. Nós temos assessores, mas eu diria para o senhor que cada assessor meu ou de qualquer outro colega trabalha com 4 olhos, não apenas com 2. E aqueles que trabalham com 6. Porque realmente eu não estou, até é uma questão às vezes até administrativa, eu não digo que é uma situação dolosa. Eu digo que a pessoa vai lá, olha, você tem que fazer isso. É aquilo que eu falo. Informação, sintonia da engrenagem. É uma engrenagem que eu diria que pode até atingir a perfeição. Mas, infelizmente, a gente sabe que o Poder Executivo muitas vezes não consegue. E o Poder Judiciário, e aí é um louvor, ainda que diga que a gente não pode louvar a si próprio, né? Mas eu diria que o Poder Judiciário merece os seus méritos, porque, inclusive, tem prestado um serviço que muitas vezes o Poder Executivo não alcança de imediato. Quer alcançar, mas não alcança. E o Poder Judiciário, então, com a sua intervenção, o consegue até, às vezes, em 3 horas resolver o problema. Dois conceitos, né? Até em tom de brincadeira, me permita. Pois não. Toda coruja gava o topo, não é verdade? E a galinha, você sabe que a galinha bota porque ela canta. Se a magistratura, se os magistrados não fizerem eco daquilo que estão decidindo em favor da sociedade, a sociedade não vai tomar conhecimento daquilo que está sendo feito a seu favor. Esse é o grande...
Esse é o conceito que eu tenho da divulgação dos atos em favor da sociedade. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque Exatamente. a sociedade tem que entender que o juiz cumpre a lei, mas que quem faz a lei é aqueles que foram eleitos. Exatamente. Que não sou eu. E que Eu cumpro. Se a lei diz é vermelho, vamos interpretar e vamos atuar com o vermelho. Foram os legisladores que fizeram, não foram os juízes. Tá. Como última pergunta, rapidamente, doutor, por favor. O caso que nós assistimos aqui em conjunto, o caso dessa senhora. Ela não tem dinheiro, está batendo de porta em porta, um exame ou uma consulta custa R$10.000. Como é que nós podemos, como é que a lei, né, pode ajudar essa senhora? Ainda que o Poder Judiciário seja inerte, tenha que ser provocado, academicamente e até mesmo como ser humano, porque antes de ser juiz, eu nasci igual a todo mundo e vou acabar igual a todo mundo. É importante que a população saiba, nesse caso me parece que é Juína. Não, é aqui. É Cuiabá. Aqui. Tem uma defensoria pública aqui que inclusive se lançou, em termos da judicialização da saúde, se lançou para o Brasil, né? Temos até pessoas que hoje foram eleitas, fazem parte do quadro legislativo do cenário federal, e essas pessoas, elas têm condições de serem assistidas pela Defensoria Pública. Com certeza, essa senhora, com base nessa informação, procurando um defensor público, às vezes até com apoio do Ministério Público, vai ter o seu procedimento ingressado numa vara, que deve ser uma vara de competência aqui em Cuiabá, de Fazenda Pública, e eu tenho certeza que o dinheiro será bloqueado. Enfim, tem todo o procedimento que pode vir a ocorrer. Doutor, muito obrigado pela sua pela vinda disposição. aqui. Obrigado Parabéns. Obrigado. Leve um abraço nosso a Sinop lá. Obrigado à assessoria também do Tribunal de Justiça do Estado que está lhe acompanhando. E é verdade. Deixa eu jogar esse problema para o meu amigo defensor. Aí para ele aí, pega mais esse peão na unha aí. Defensor e advogado aí para ele.